Bem ali no tribunal, naquele dia, sob os olhares atentos de dezenas de presentes, Didi estava visivelmente trêmulo. Seu rosto ficou pálido e os olhos, tomados pelo pânico absoluto, encaravam a tela sem foco. Naquele momento, o monitor exibia um vídeo chocante recém-revelado. Com a voz embargada, gaguejando, ele pediu permissão ao juiz para ir ao banheiro, dizendo: "Me desculpe, meritíssimo. O senhor sabe, estou um pouco nervoso." O que realmente desmoronou Didi foi a prova apresentada pela promotoria. Um vídeo que o ligava diretamente à morte misteriosa de Kim Porter. Então, o que de fato aconteceu na noite em que Kim Porter morreu? Sua morte, atribuída até então à pneumonia no ano de 2018, agora levanta muitas perguntas suspeitas e sem respostas. Kim, namorada de longa data de Didi e mãe de seus 3 filhos, era alvo de rumores de que guardava inúmeros segredos obscuros durante o relacionamento com o magnata da música. E agora, com Didi sendo julgado por acusações de tráfico sexual e extorsão, a conexão entre sua morte e os processos legais começa a surgir com mais clareza. Fragmentos aparentemente aleatórios e desconexos estão se encaixando. Aos poucos, formando um retrato arrepiante de um crime que eu vou revelar para você neste vídeo. Número 1. As suspeitas sobre a morte de Kim. A morte repentina de Kim Porter, modelo, atriz, produtora e parceira de longa data de Sean Diddy Combs, ocorrida em novembro de 2018, não apenas chocou Hollywood, como também abalou fãs e pessoas ao redor do mundo todo. Com seus 47 anos de idade, Kim era reconhecida por muitos como uma mulher forte, determinada e cheia de vida, alguém que exalava energia e alegria em tudo o que fazia. Além disso, ela era profundamente apaixonada pela família e muito dedicada aos filhos, cuidando deles com amor e atenção. Até onde se sabia, Kim não tinha nenhum histórico de doenças graves ou condições médicas que pudessem justificar um fim tão precoce. Exatamente por isso, o caráter inesperado e abrupto de sua morte abriu espaço para que surgissem inúmeras teorias da conspiração, dúvidas, comentários maldosos e perguntas que seguem sem respostas até hoje. De acordo com o laudo oficial emitido pelo Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, a causa da morte de Kim Porter foi diagnosticada como pneumonia lobar, um tipo agressivo de pneumonia que atinge diretamente uma parte específica do pulmão, comprometendo a função respiratória. O relatório detalhava que nos dias que antecederam a tragédia, Kim teria apresentado sintomas semelhantes aos de uma gripe comum: febre alta, tosse persistente, dores de garganta e um cansaço extremo que a deixava exaurida. Ela chegou a ser medicada, segundo registros, com azitromicina, um antibiótico potente, além de suplementos de vitaminas e eletrólitos, para ajudar na recuperação e no fortalecimento do corpo. Porém, mesmo com os cuidados, o quadro de saúde de Kim piorou de forma rápida e alarmante, levando ao desfecho fatal. As autoridades, logo após a confirmação da morte, classificaram o caso como resultado de causas naturais e não se deram ao trabalho de investigar mais a fundo possíveis circunstâncias estranhas ou suspeitas que pudessem estar por trás do ocorrido. Porém, com o passar do tempo, começaram a surgir pequenos detalhes, pontos que não se encaixavam e que, pouco a pouco, foram alimentando a desconfiança popular. A ideia de que a morte havia sido apenas consequência de uma infecção pulmonar começou a perder força diante desses elementos estranhos. O primeiro a romper o silêncio e trazer as suspeitas para o debate público foi Al B. Sure, cantor famoso de R&B, ex-namorado de Kim e pai de seu filho mais velho. Em uma entrevista reveladora concedida à emissora Fox 5 de Nova York, Al B. Sure falou de forma direta e sem rodeios. Ela estava perfeitamente saudável. Nós nos vimos pouco tempo antes dela partir. Quando perguntado, durante essa entrevista, se ele realmente acreditava que a pneumonia havia sido a verdadeira causa da morte de Kim Porter, a resposta dele veio com firmeza e convicção. Claro que não. Foi uma declaração forte, que chamou a atenção especialmente por ter vindo de alguém que conheceu de perto o dia a dia e o estado emocional e físico de Kim. O enredo ficou ainda mais intrigante e carregado de mistério quando Al B. Sure sugeriu com palavras cuidadosas que a falência múltipla de órgãos que ele próprio sofreu tempos depois poderia ter ligação direta com as declarações e verdades que ele vinha expondo sobre o falecimento de Kim. Em outro trecho da entrevista,
Ao ser questionado sobre a possibilidade de Didi, ou alguém do círculo dele, ter envolvimento no problema grave de saúde que ele enfrentou, Al-Bishur disse simplesmente: "Acho que sim." E o que deixou muitos ouvintes arrepiados foi o comentário seguinte, quando ele foi indagado se temia que Didi, mesmo preso, continuasse tendo grande poder e influência. "Lembre-se, só eu estou falando e só eu continuo vivo." Essa frase, quase como um alerta, soou como parte de um roteiro de suspense da vida real, deixando no ar a sensação de que há muito mais nessa história do que foi revelado até agora. Mas as dúvidas não vieram só de Al-Bishur. Outros nomes próximos de Kim e do círculo de Didi também começaram a levantar bandeiras vermelhas e questionar os fatos. Gene Deal, um ex-segurança que trabalhou durante anos com Didi, não hesitou em fazer acusações graves em público. Ele perguntou por que, em um momento tão crítico, Kim Porter não teria conseguido entrar em contato com familiares. Além disso, levantou a hipótese de que o corpo dela não havia sido devidamente examinado pelas autoridades competentes. Gene chegou até a insinuar que Kim poderia ter morrido sufocada durante uma possível discussão ou briga com Didi. Em suas palavras, "Não quero dizer exatamente o que penso, mas acredito que pode ter acontecido uma discussão. Um empurra-empurra. O Puff, como sempre, pode ter começado a brincar do jeito dele, como se fosse uma guerra de travesseiros. E talvez isso tenha levado ao sufocamento dela." E Gene fez uma pergunta que ficou ecoando na cabeça de muitos. Quem faz massagem em alguém que está com pneumonia? Para aumentar ainda mais o clima de desconfiança, Gene revelou ter escutado rumores perturbadores. O caixão de Kim Porter teria sido encomendado cerca de 2 meses antes de sua morte. Esse detalhe, além de incomum, foi interpretado como um sinal de que algo muito errado estava sendo planejado. O caso de Kim Porter, desde o início, foi envolto em contradições e detalhes que fogem do comum. E a cada nova informação, o público passou a se perguntar: será que realmente se tratou apenas de uma tragédia natural? Ou havia algo muito mais obscuro escondido por trás daquela morte tão repentina? Número 2. Os atos de ataque e tortura. À medida que as investigações sobre o passado de Didi avançam, detalhes perturbadores começaram a emergir envolvendo não apenas acusações formais da justiça, mas também relatos de pessoas que conviveram de perto com o magnata. O processo, movido pela Promotoria do Distrito Sul de Nova York, sob a liderança da promotora Emily Johnson, tem analisado um conjunto robusto de provas e depoimentos que revelam o lado mais sombrio do comportamento de Didi, especialmente no período em que ele manteve relacionamento com Kim Porter. Essas evidências estão sendo usadas para sustentar as acusações de que Didi seria responsável por um padrão sistemático de violência, intimidação e abuso que teria atingido não apenas Kim, mas outras mulheres também. Entre os relatos mais impactantes está o do ex-segurança Gene Deal, que trabalhou durante anos com Didi e presenciou diversos momentos do cotidiano do artista. Gene foi categórico ao afirmar que Didi agredia Kim fisicamente e que, em um desses episódios, ela chegou a se defender com o que tinha à mão, um abridor de garrafas usado para tentar se proteger durante um momento de desespero. Segundo o ex-segurança, o episódio deixou Didi ferido. E a partir daí, ele teria afundado ainda mais no consumo de drogas, usando essas substâncias como uma espécie de fuga da realidade e das consequências de seus atos. Gene foi além ao narrar que, após um incidente no qual Didi teria cortado o próprio pulso, num gesto extremo em meio a uma crise emocional, Kim acabou sendo forçada a conviver com dores tão intensas que se tornou dependente de opioides pelo resto da vida. Essa dependência seria mais um dos trágicos desdobramentos das agressões e do ambiente de terror no qual ela vivia. Outro que resolveu romper o silêncio foi Mark Curry, ex-artista da gravadora Bad Boy, que conhecia os bastidores da vida de Didi. Em entrevista, Mark revelou que Didi teria quebrado o nariz de Kim durante uma explosão de raiva motivada por ciúmes e insegurança. O ex-artista atribuiu as agressões ao fato de Didi ser um homem dominado pela insegurança, incapaz de lidar com suas próprias emoções e ciúmes doentios. Mark também fez uma acusação ainda mais grave. Disse que Didi chegou a grampear o telefone de Kim, monitorando suas conversas em uma tentativa desesperada de exercer controle total sobre ela. Para Mark, esse tipo de comportamento é o retrato claro de alguém que perdeu completamente o controle, que ultrapassou todos os limites ao invadir a privacidade de quem dizia amar.
Além das agressões e do controle abusivo, há ainda o fator que envolve a atuação das autoridades na época da morte de Kim. Um vídeo que circulou na internet mostrou um detetive da polícia de Los Angeles dando declarações contraditórias. Inicialmente, o policial afirmou que as autoridades estavam em contato com o Instituto Médico Legal para esclarecer o caso. No entanto, na sequência, ele disse que não havia evidências de atividade criminosa no local e que as conclusões seriam baseadas no laudo oficial do legista. Quando os jornalistas questionaram como era possível descartar um crime tão rapidamente, o detetive recuou e disse: "Ninguém está descartando nada neste momento. A causa da morte ainda não foi determinada porque não sabemos o que a causou. Não há sinais claros de crime na autópsia, mas nada foi descartado." Essas falas confusas e contraditórias apenas contribuíram para aumentar a desconfiança e minar a credibilidade da investigação aos olhos da opinião pública. Por fim, uma teoria que ganhou força nas redes sociais e nos fóruns especializados em conspirações foi a de que Corey Gamble, o companheiro de Kris Jenner, teria sido acionado para atuar nos bastidores no dia da morte de Kim. Segundo essa teoria, Corey estaria presente na casa de Kim antes mesmo da chegada da polícia e da equipe de investigação. Uma imagem borrada que viralizou no Reddit e no Twitter mostrava o que parecia ser a silhueta de um homem com características semelhantes às de Corey, circulando pela residência em um momento extremamente sensível. A ausência de qualquer explicação oficial para a presença dele naquela ocasião só fez aumentar as suspeitas. Nos círculos que alimentam teorias sobre os bastidores de Hollywood, Corey Gamble passou a ser descrito como um limpador, ou seja, alguém encarregado de apagar vestígios e evidências que poderiam comprometer figuras poderosas como Diddy. Essa versão dos fatos sustenta que Corey, por suas ligações com pessoas influentes como Diddy, Jay-Z e outros magnatas da indústria, seria um especialista em agir nos bastidores, limpando a cena para proteger os segredos mais obscuros dos poderosos. Muitos acreditam que naquele momento crítico, Kim Porter representava a maior ameaça ao império de Diddy, pois ela era guardiã de segredos que, se revelados, poderiam destruir não apenas sua carreira, mas também derrubar outras figuras importantes do mundo do entretenimento. De acordo com relatos de fontes próximas, Kim guardava documentos, fotos, vídeos e diários como uma espécie de seguro de vida, caso se sentisse ameaçada. E justamente por isso, sua morte, na visão de muitos, não foi uma tragédia natural, mas um ato calculado para silenciá-la antes que esses materiais viessem a público e detonassem um escândalo de proporções inimagináveis. Número 3. As provas devastadoras que arrasaram Diddy. Entre todas as provas reunidas ao longo do processo, uma em especial causou um impacto devastador na defesa de Diddy e abalou profundamente a opinião pública. Essa evidência surgiu na forma de uma gravação de vigilância chocante. Um vídeo que ganhou repercussão mundial ao ser divulgado pela CNN em maio de 2024. A gravação mostrava, de maneira clara e perturbadora, Diddy atacando a cantora Cassie Ventura em um hotel de luxo em Los Angeles no dia 5 de março de 2016. As imagens são difíceis de assistir. Nelas, Diddy aparece agarrando Cassie com força, empurrando-a contra a parede, arrastando-a pelo chão e desferindo chutes violentos. A brutalidade do ato fica evidente em cada movimento, em cada gesto agressivo, em cada grito de dor e medo da vítima. Cada cena da gravação faz o estômago revirar, pois ali se vê o lado mais sombrio do homem que, durante anos, foi tratado como um ícone da música e dos negócios. Em seu testemunho, Cassie descreveu situações ainda mais graves e humilhantes. Ela afirmou que, em diversas ocasiões, Diddy a forçou a participar de encontros sexuais sob efeito de drogas, em situações que a faziam se sentir como uma prostituta, uma mulher privada da própria vontade e dignidade. A narrativa de Cassie, unida às imagens, compôs um quadro tão chocante que muitos começaram a se perguntar se Diddy poderia ter repetido esse comportamento abusivo com outras mulheres de seu convívio mais íntimo, incluindo, é claro, Kim Porter. E, de fato, o golpe mais duro para Diddy viria pouco depois. Durante uma das audiências no Tribunal Federal de Manhattan, a promotora Emily Johnson apresentou aquilo que ela chamou de o ponto de virada no caso criminal. Um vídeo inédito e aterrorizante envolvendo diretamente Kim Porter. Segundo Emily, o material era ainda mais perturbador do que o vídeo do ataque a Cassie.
Essa gravação mostrava Didi abusando fisicamente de Kim Porter dentro da própria casa dela, em 2017, pouco mais de um ano antes de sua morte misteriosa. De acordo com a promotoria, o vídeo, com 17 minutos de duração, foi recuperado de um dispositivo de gravação oculto que a própria Kim havia instalado de forma secreta na sala principal de sua residência em Holmby Hills. Kim teria tomado essa medida após meses de desconfiança e medo. Ela acreditava estar sendo observada e sentia que sua vida corria perigo. Por isso, decidiu registrar o que acontecia dentro de casa, na esperança de deixar provas caso algo lhe acontecesse. No tribunal, o clima ficou carregado de tensão enquanto o vídeo era exibido. Logo nos primeiros minutos da gravação, Kim aparece sentada em um canto da sala, visivelmente nervosa. Ela vestia um camisão de dormir em tom creme, e seu rosto refletia apreensão e tristeza. O relógio da gravação indicava que eram cerca de 11 horas da noite. Em seguida, Didi surge entrando pela porta principal. Seu tom de voz era gélido e ameaçador. Ele dispara. Você acha que pode me trair? Vai entregar o que para eles? Kim tenta responder de forma serena, apesar do medo evidente. Eu não traí ninguém, Sean. Eu só quero viver em paz. A gente precisa acabar com isso. O clima fica cada vez mais tenso. Após algumas trocas de palavras marcadas por hostilidade, a situação explode. Didi se lança sobre Kim, puxa seus cabelos com brutalidade e a arrasta do sofá. O grito de dor de Kim ecoa pelo ambiente e fere os ouvidos de quem assiste. Em seguida, Didi desfere 3 tapas violentos no rosto dela, tão fortes que o som dos golpes ressoa pelo cômodo. O rosto de Kim incha na hora e ela cai no chão chorando. Didi, tomado pela fúria, continua a insultá-la e a lançar ameaças. Você tem ideia de quantas pessoas eu já tive que matar para manter isso em segredo? Não me teste, Kim! A única reação de Kim é suplicar. Por favor, pare. Tem crianças dormindo no andar de cima. O momento mais arrepiante da gravação acontece no final, quando Didi se aproxima dela, agora caída e em prantos no chão, e sussurra com voz carregada de ódio. Você sabe que eu posso fazer você desaparecer para sempre, não sabe? O vídeo termina com Didi deixando a casa de forma calma, como se nada tivesse acontecido. O som da porta se fechando reverbera no tribunal e provoca calafrios nos presentes. Assim que as imagens foram exibidas, a promotora Emily Johnson se dirigiu ao júri e declarou com firmeza: Senhoras e senhores, o que acabaram de assistir demonstra um padrão cruel e calculado de violência e controle. Kim Porter não foi apenas vítima de violência doméstica, ela foi alvo de uma conspiração criminosa liderada pelo réu, Sean Combs. Ela gravou essas imagens porque sabia que sua vida estava em perigo. Didi, durante todo o tempo, permaneceu sentado à mesa da defesa. Mas seu semblante foi se transformando à medida que o vídeo avançava. Seu rosto ficou lívido, os olhos vidrados na tela, como se ainda não conseguisse acreditar no que havia acabado de ser exposto ao mundo. Ele respirava de maneira rápida e irregular. As mãos tremiam enquanto tentava segurá-las juntas para se recompor. Seus advogados tentavam acalmá-lo discretamente. Em determinado momento, visivelmente dominado pelo nervosismo, Didi pediu ao juiz para se ausentar, dizendo em voz trêmula: Me desculpe, meritíssimo. O senhor sabe, estou um pouco nervoso. O juiz, relutante, concedeu o pedido ao perceber o estado de fragilidade emocional do réu. 2 seguranças do tribunal o escoltaram para fora da sala em um silêncio pesado. No corredor, Didi quase desabou em um banco próximo, cobrindo o rosto com as mãos e tremendo como quem sofria um ataque de pânico. Enquanto isso, sua equipe jurídica se reunia, tentando avaliar o estrago imenso que aquela gravação havia causado na estratégia de defesa. Ali, diante de todos, o homem que um dia foi um dos nomes mais poderosos da música mundial parecia reduzido a uma figura frágil, acuada e à beira do colapso. Analistas jurídicos afirmam que, se for estabelecida uma conexão direta entre o ataque filmado e a morte posterior de Kim Porter, Didi poderá enfrentar acusações ainda mais severas, incluindo a de homicídio premeditado. Por enquanto, ele já responde a graves crimes, como tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte de pessoas com intenção de exploração sexual. Se condenado, Didi pode pegar prisão perpétua. Número 4. Uma amizade de décadas e o silêncio incomum. No universo do hip-hop, onde os bastidores são recheados de rumores, segredos e teorias conspiratórias, poucos relacionamentos despertaram tanto interesse e especulação
quanto à longa e complexa amizade entre Sean Diddy Combs e Sean Jay-Z Carter. Essa relação, construída ao longo de décadas, foi marcada por momentos de glória, negócios bilionários e uma lealdade que, para muitos, parecia inabalável. Agora, diante das acusações graves contra Diddy e do colapso de seu império, os olhares se voltam para Jay-Z e o silêncio que ele decidiu manter durante essa crise. Desde o final dos anos 1990, quando Diddy consolidava seu domínio na indústria musical com a Bad Boy Records e Jay-Z conquistava seu espaço com a Rockefeller Records, os dois caminharam lado a lado. Eles não eram apenas parceiros em eventos e negócios. Eram símbolos da ascensão de uma nova geração de magnatas do hip-hop. Homens negros que transformaram suas marcas pessoais em verdadeiros impérios. A proximidade entre eles sempre foi evidente, tanto em público quanto nos bastidores. Poucas pessoas tinham o privilégio de chamar Diddy pelo nome verdadeiro, Sean, e Jay-Z era uma dessas exceções. Esse detalhe, aparentemente pequeno, carregava grande significado, pois simbolizava a intimidade e o respeito mútuo entre os dois. O próprio Diddy confirmou isso em 2023, durante uma participação no programa Carpool Karaoke com James Corden. Entre risos, ele comentou: "Só duas pessoas me chamam de Sean, minha mãe e o Jay-Z. Ninguém mais tem esse direito." Essa fala, que soava despretensiosa na ocasião, hoje ressoa como um lembrete da profunda ligação entre eles. O que chama a atenção agora é o fato de Jay-Z, diante do escândalo de proporções monumentais envolvendo Diddy, ter optado por um silêncio absoluto. Para aqueles que esperavam uma ruptura dramática entre os antigos amigos, ou ao menos uma declaração pública de repúdio ou apoio, a ausência de qualquer comentário pode parecer frustrante. No entanto, para quem conhece o perfil estratégico e reservado de Jay-Z, essa postura não é nenhuma surpresa. Jay-Z construiu sua trajetória equilibrando com habilidade sua imagem pública e suas negociações nos bastidores. Ele sabe o peso de cada palavra e, por isso, escolhe com cautela os momentos em que deve se pronunciar. Essa mesma prudência foi observada no episódio polêmico de 2018, quando ele firmou parceria com a NFL. Na época, muitos o acusaram de trair os ideais defendidos por Colin Kaepernick e de se aliar a uma instituição que representava o sistema contra o qual o jogador protestava. Jay-Z permaneceu em silêncio durante semanas, até decidir falar. E quando falou, apresentou argumentos de que seu objetivo era promover mudanças por dentro do sistema e não virar as costas ao movimento. Agora, diante do escândalo envolvendo Diddy, Jay-Z parece aplicar a mesma estratégia. O silêncio como escudo, enquanto observa e calcula o impacto que qualquer fala poderia ter. E nesse meio tempo, a curiosidade do público só aumenta. Muitos se perguntam, será que Jay-Z desconhecia as festas secretas de Diddy, com seus excessos e práticas questionáveis? Ou será que ele preferiu, ao longo dos anos, fechar os olhos para preservar a amizade e os negócios? Enquanto isso, Beyoncé, esposa de Jay-Z, segue sua própria trajetória, mantendo distância das polêmicas que cercam o ex-amigo da família. Recentemente, ela assumiu o posto de nova embaixadora da Levi's, reforçando sua imagem de artista e empresária de sucesso, enquanto evita se envolver em discussões públicas sobre o caso. Jay-Z, ao que tudo indica, continua focado em seus projetos e estratégias, como sempre fez. Mas o fato é que, com o avanço das investigações e o surgimento de novos elementos na acusação contra Diddy, o nome de Jay-Z pode acabar sendo arrastado para o centro do furacão, mesmo que ele se esforce para manter distância. Afinal, uma amizade tão longa e tão pública não desaparece da noite para o dia, e o público seguirá atento, esperando para ver se, em algum momento, Jay-Z quebrará o silêncio ou se conseguirá passar ileso por esse turbilhão que ameaça derrubar tantas figuras influentes do entretenimento mundial. Número 5. A lista negra nas festas Freak Off e os nomes envolvidos. À medida que o escândalo envolvendo Diddy se aprofunda e as revelações continuam surgindo, um novo elemento passou a gerar ainda mais especulações e desconforto no meio das celebridades. A chamada lista negra das festas conhecidas nos bastidores como Freak Off. Essas festas, que durante anos eram comentadas em tom de brincadeira ou como lendas urbanas da indústria, agora aparecem no centro de uma investigação que pode desmontar uma rede complexa e perversa, composta por nomes poderosos do entretenimento
dos negócios e da elite financeira dos Estados Unidos. Segundo múltiplos relatos de pessoas que já frequentaram esses eventos, desde figurões da indústria musical até convidados ocasionais, o clima das festas era sempre carregado de excessos. Os depoimentos indicam que os convidados eram muitas vezes pressionados a aceitar bebidas, as quais agora se sabe que, em diversas ocasiões, estavam contaminadas com substâncias ilícitas. E havia uma regra tácita, mas rígida. Quem recusava essas bebidas suspeitas era imediatamente convidado a se retirar da festa. Essa prática, por si só, já indicava o nível de controle e manipulação psicológica que se exercia sobre os presentes. Nas últimas semanas, as denúncias contra Diddy subiram de tom e deixaram de ser apenas sussurros ou boatos de corredores. Agora vieram à tona de maneira oficial, estampando os documentos de processos que o acusam de liderar uma organização criminosa sofisticada, dedicada ao tráfico sexual, coerção e extorsão. Agentes envolvidos nas operações de busca e apreensão realizadas nas propriedades de Diddy chegaram a compará-lo a Jeffrey Epstein, afirmando que ambos faziam parte de um seleto e obscuro círculo da elite mundial, composto pelos homens mais ricos, poderosos e, agora se sabe, mais perigosos do planeta. Segundo as vítimas que decidiram romper o silêncio, essas festas escondiam um horror invisível aos olhos do grande público. Elas relatam que eram drogadas de forma deliberada, forçadas e coagidas a praticar atos sexuais em um ambiente onde a violência física e psicológica era rotina. Durante anos, essas memórias ficaram soterradas por medo, vergonha e pela ameaça de retaliação. Agora, no entanto, com as investigações ganhando força, essas vozes começam a ser ouvidas e o retrato que se forma é estarrecedor. O advogado Tony Buzbee, conhecido por atuar em casos de grande repercussão, representa atualmente mais de 120 vítimas espalhadas por vários estados, incluindo Nova York, Califórnia, Geórgia e Flórida. Ele lidera uma ação judicial de enorme alcance, que, segundo suas próprias palavras, revela um esquema de abuso e exploração com proporções chocantes. Em uma de suas declarações mais impactantes, Buzbee destacou que algumas vítimas eram crianças de apenas 9 anos de idade no momento em que começaram a ser aliciadas. Esse dado horrível reforça que o que está em jogo não são casos isolados, mas uma rede extensa de crimes cometidos ao longo de décadas. Entre os elementos que mais inflamaram as discussões nas redes sociais está uma lista não verificada, que viralizou e passou a circular intensamente em plataformas como Twitter, Reddit e fóruns de teorias conspiratórias. Essa lista supostamente contém os nomes de celebridades de grande peso que teriam frequentado as festas Freak Off de Diddy. Entre os citados aparecem Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher, Megan Fox, entre muitos outros. A divulgação da lista, mesmo sem comprovação formal, gerou uma onda de especulações e aumentou o clima de desconfiança em relação a essas personalidades. Um episódio que intensificou ainda mais os boatos foi a atitude de Megan Fox, que logo após a lista se espalhar, apagou suas redes sociais sem oferecer explicações. A decisão abrupta só fez crescer a curiosidade e a suspeita do público, que passou a enxergar a ação como uma tentativa de se afastar do turbilhão de acusações, ou quem sabe, de proteger sua imagem diante da tempestade midiática que se formava. Até mesmo antigas declarações que pareciam inofensivas passaram a ser revisitadas sob um novo olhar. Um exemplo foi um trecho de entrevista em que Khloe Kardashian contou sobre uma festa de Diddy a que compareceu, descrevendo o ambiente como inusitado e repleto de pessoas quase nuas. Ela relatou: "Peguei o avião às 5:30 da manhã para ir a essa festa. Acho que metade das pessoas lá nem estava usando roupa." Na época, o comentário soou como uma anedota de bastidor. Hoje, contudo, ganha um tom mais sombrio e sugestivo. O advogado Tony Buzbee deixou claro que seu objetivo não é apenas processar Diddy como pessoa física. Ele e sua equipe miram todos os indivíduos e entidades que fizeram parte do que ele descreve como uma rede complexa, criada para explorar, silenciar vítimas e gerar lucro com essa exploração. Buzbee chegou a afirmar em uma de suas falas mais contundentes que o público ficará chocado ao descobrir o verdadeiro alcance dessa conspiração e os nomes que ainda vão surgir nos processos. Essa revelação colocou muitos famosos que no passado foram amigos,
sócios ou colaboradores de Diddy em uma situação extremamente desconfortável. Eles não querem ser arrastados para o escândalo, mas os laços e conexões antigas tornam difícil qualquer tentativa de se desvincular por completo. Enquanto isso, Diddy permanece preso no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, aguardando o desfecho de uma série de acusações gravíssimas, entre elas tráfico sexual, agressão e extorsão, crimes que podem custar não apenas sua carreira, mas também sua liberdade pelo resto da vida. A grande pergunta que ecoa agora é: quantos segredos ainda estão escondidos? E será que as vítimas, incluindo Kim Porter, finalmente terão justiça? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!